Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando mais uma aula aqui do nosso curso de formação para lideranças, prefeitos e prefeitas comunitários, né? Então, mais uma aula. Perdi a conta quantas aulas foram aqui já, mas enfim, mais uma. Se alguém tiver na memória aí para facilitar, a gente está fazendo todos os encontros todas as quintas, às 19 horas, e trazendo sempre uma liderança comunitária para compartilhar experiências também. E hoje temos o prazer de receber a Renata Navega. Tudo bom, Renata? Joia, prazer estar aqui com você, Jean, e também com os outros colegas. Valeu demais, prazer todo nosso receber você aqui, uma pessoa super importante do trabalho comunitário da nossa cidade. E vamos que vamos. A gente, só para te explicar, Renata, eu trago sempre um assunto principal na aula, sobre um assunto específico, né? E aí a gente tem a dinâmica, conversa sobre, o pessoal tira dúvida, compartilha coisas também, né? Que cada pessoa está em uma vivência diferente aqui. E aí depois a gente passa o microfone para você falar livremente sobre suas experiências no trabalho comunitário, e ficar à vontade para falar o que quiser, tá bom? Tá, joia? Então é isso. Bom, a maioria das pessoas que estão aqui estão nesse processo de fundar uma associação de moradores, né? Que temos esse, relembrando, né, pessoal, que prefeitura é só um apelido, prefeitura comunitária é um simples apelido, é uma associação de moradores, e que vocês já falamos muito sobre isso, né? Fomos em várias etapas aqui já avançando, e hoje a gente vai falar sobre os tipos de contribuições, que é uma dúvida que muita gente tem, né? Como fazer receitas com a associação de moradores, né? Então, esse é um assunto muito interessante. Primeiro ponto que eu falo, né, é que o estatuto de vocês precisa dizer, né, como vão ser as formas de receitas. No estatuto aqui da minha quadra, a gente definiu que seria o valor de meio salário mínimo por bloco, por condomínio. Isso dividindo entre os apartamentos dá R$ 11,45 atualmente, né? Então, vocês viram que quadras tem, cada quadra tem uma forma. Tem um quadro que é um salário mínimo, tem quadro que é R$ 500, tem quadro que é R$ 100 por bloco, eu já ouvi falar. Enfim, esse cenário ele varia muito. Tem quadro que não tem esse apoio diretamente com o condomínio, né? Então, o ideal é que vocês consigam ter essas contribuições, né? Por isso que é importante que eu falei aquela vez de ter uma boa relação com o conselho dos síndicos, o conselho comunitário da Associação de Moradores. Eles vão ajudar muito a vocês. Então, o ideal é que eles levem para a Assembleia essa questão da contribuição, né? Que na Assembleia vai ser deliberado, ó, o valor para a prefeitura é esse e pronto. Se delibera e está tudo certo. Não pode tirar, né? Porque tem casos aí que o síndico começa por conta própria, eu quero vou contribuir. Aí algum problema acontece, não vou contribuir mais. E vocês estavam contando com aquele valor e já não tem mais, fica um pouco bagunçado, né? Então, essa forma da Assembleia, ela ajuda muito, né? Ter mais seriedade e mais firmeza nessas contribuições para vocês se organizarem melhor. Esse é o ideal, né? Conseguir esse tipo de contribuição. Existem casos que vocês não vão conseguir deliberar em Assembleia, pessoas podem ser contra, enfim, o síndico pode não ter muito boa vontade, e aí se complica um pouquinho. Então, a segunda opção seriam adesões individuais das pessoas, né? Quem quiser contribuir com a associação de moradores, contribui com valor X, aí vocês precisam ter uma organização para poder receber, né, esse dinheiro, dar recibo, enfim. Aí dá mais trabalho isso, né? Mas é melhor que nada, né? Melhor receber de alguém individualmente do que não receber nada. Então, essas são as formas, assim, vinculadas aos condomínios, porque ninguém, pessoal, é obrigado a participar da associação de moradores, né? Ninguém é obrigado, e ninguém é obrigado a pagar, inclusive. Na Assembleia é diferente por isso, né? As pessoas vão deliberar e o que o condomínio diz está ok, mas mesmo assim, se tiver alguém muito complicado que não quer, é só tirar o nome. Ó, essa pessoa aqui, ela não vai pagar. Como é uma associação privada, então vocês não podem exigir, né, a participação das pessoas. Elas podem sair quando quiser, inclusive. Então, vincular isso, né, aos condomínios é muito importante, seria a melhor forma, mais prática, ajuda muito, né? Por exemplo, a transferência vai vir do CNPJ do condomínio do bloco A para a prefeitura comunitária. Um recibo simples, né, comprovante e tudo certo.
Agora, se foram 10 moradores pagando R$ 10 cada, bom, complica um pouquinho mais, mas não é nada demais também. Vocês vão dar um recibo para cada pessoa, tá tudo ok. E tem outras formas também de conseguir contribuições. Eu trago aqui para vocês, eu já mostrei algumas vezes a propaganda do copo. A gente fez copos ecológicos aqui para a quadra. Tem os modelinhos aqui. São os nossos copinhos. Essas cores foram escolhidas pela galera da quadra. Quando a gente começou com a ideia do copo, eu mandei as artes, né? Fiz um contato com a empresa enviou muitas cores, e aí eu coloquei, já é outra forma de interagir com a comunidade, né? Aí, pessoal, vamos lá, eu fiz um Google Form, formulário com as opções, os copos mais votados, a gente vai fazer. Aí foram essas 4 opções aqui, as mais votadas, né? Então, a gente vendeu bem simbólico, a R$ 10, o custo do copo foram R$ 4, mais ou menos, 3,80 e pouco, né? Então, virou uma fonte de receita. Pode vender um pouquinho mais, R$ 20 eu acho que é um preço bom, né? É uma forma de fazer receita. Outros produtos também, como camisas. A gente está prototipando aqui outros produtos. Eco bag da quadra, camisa com frases legais, boné, enfim, são formas de fazer receita bem interessantes. E mais que fazer receita, né? Cria um vínculo com a pessoa. O pessoal aqui muita gente comprou o copo, porque olha que legal, tem um copo da quadra, quadro especial aqui. Mesmo se mudando, vai levar o copinho, vai ter essa lembrança, né? Então, esse é um vínculo muito legal que vocês vão poder oferecer para a comunidade de vocês. Então, podem ser produtos. No estatuto diz isso, né? As fontes de fazer receitas. Podem ser eventos também, agora os eventos estão voltando, então pode ser feito evento, brechó, enfim, rifas, né? Enfim, tem uma série de ideias aí que vocês podem somar para poder fazer mais receitas, né? Eu não sei na sua experiência aí, Renata, na quadra. Aí já estou trazendo um pouco a Renata já antes para trazer spoiler, mas só para perguntar sobre esse assunto, alguma outra forma de contribuição que você viu, dessas que eu não falei? Eu acho que na 216 a gente viu bastante isso também das ecobags, então a gente também fez ecobags lá, e funcionou, tinha modelos diferentes, as pessoas escolhiam, e também isso que você trouxe, né, de fazer almoço comunitário, de fazer alguns eventos coletivos, assim, para as pessoas contribuírem, que aí acabava que as pessoas também que estavam promovendo ali o trabalho de cozinhar, de preparar, faziam isso voluntariamente, e as pessoas contribuíam com a receita também. Legal. E eu acho que tem uma coisa também que eu acho que quando você comentou sobre essa vinculação no estatuto para a vinculação do condomínio em relação à receita, né? Isso eu vejo na minha experiência assim, com 2 quadras aqui na Asa Norte, né? Na 216 e na 415, eu vejo que na 216, por exemplo, a gente não, no nosso estatuto a gente não vinculou uma receita compulsória, assim, né, de que cada condomínio tivesse que obrigatoriamente fazer esse repasse. E na 415 é um estatuto bem antigo ainda, não teve uma reforma do estatuto ainda. Mas eu acho que tem um elemento que é essa boa articulação com os síndicos, porque para a gente conseguir chegar num estatuto aprovado que já tenha essa adesão, né, dos condomínios, né, tem que ter uma boa coalizão dos síndicos. Então, assim, eu acho que isso que você tem na 105, se não me engano, acho que é mais exceção, isso de já ter uma vinculação direta com o valor alto. Eu não sei quantas quadras, isso é uma pergunta para você, porque eu acho que é mais, pelo menos do que eu vi, aqui pelo menos nas quadras aqui na Ponta Norte, tinha isso de ser uma contribuição que a gente ia criando sem ser vinculado a uma obrigação do condomínio. Eu acho fantástico ter essa receita mínima vindo do condomínio, porque isso já reduz, né, os riscos, né, do que a gente quer fazer na associação, mas eu vi que teria que ter, às vezes, mais discussão, mais alinhamento com os síndicos antes. Eu não sei se, na sua experiência, você tem visto muitas quadras tendo esse modelo já de estar vinculando diretamente no condomínio? Tem muitas quadras, eu vi muitos estatutos, isso, né? Muitos deles diziam assim, contribuições com os condomínios, mas não dizia o valor, tá a definir o valor. Muitas dessas tá a definir o valor. Mas eu vi várias com um valor estabelecido já, né?
Mas isso que você falou é o que eu falei na última aula, como eu fiz aqui na quadra, Renata, eu comentei para o pessoal, eu fiz um projeto antes de começar com o trabalho, né? Então, eu não cheguei nesses síndicos, olha aí, quero meio salário, não. Eu cheguei com um projeto, apresentei um projeto escrito detalhado, o que a gente ia fazer. Então, os síndicos já receberam, uau, que legal, Legal. compraram a ideia, né? Aí já de cara todo mundo deliberou. Então, a estratégia que eu recomendo para o pessoal é isso também, montar, fazer um projeto, mapeamento das necessidades, o que que é preciso fazer na quadra, né? E orçar sem criar promessas fantasiosas, que vou fazer um tobogã, uma piscina, loucuras que vocês não vão fazer. Loucuras assim, no bom sentido, né? Porque seria legal, mas não dá para fazer uma piscina, por exemplo, muito complicado. Então, não dá para prometer. Vamos colocar no que vocês vão conseguir realizar de fato, né? Então, indo por essa estratégia, eu acho que as chances são muito grandes, né, de conseguirem deliberar. Deu certo aqui, então por isso que eu trago o estudo de caso, né, para ajudar aí na galera que está chegando agora. Mas eu sei de casos também de quadras que não conseguiram deliberar, teve briga, o pessoal não chegou em acordo, e aí a prefeitura decidiu, deixa para lá, deixa, esse bloco não nos ajuda, tudo bem, né? Então, por isso que eu trago já essa outra opção, que é a adesão individual, né? Então, cada morador, moradora pode, sim, tem um termo, eu tenho um modelo aqui que eu vou compartilhar com vocês, pessoal, no grupo, que é um modelo de um termo de adesão, assim, bem simples, né? A pessoa assina, deixa os dados ali, ela está confirmando para ajudar com a associação, né? Enfim, dúvidas, gente, perguntas sobre esse assunto das contribuições e também colaborações, como vocês veem aí nas quadras de vocês, outras ideias. Super aberto aqui para vocês, por gentileza. João está pensando, tá? Quando o João bota a mão assim no queijo, é que ele está pensando na pergunta. Ó. Aí a Ana Paula chegou. E a Ana Tá bom. Paula? Rapaz, Pois é, eu acho que bem legal. E eu acho assim que se vocês têm um comércio também atrativo, por exemplo, aqui a gente tem o Land, o cachorro quente, que é famoso, todo mundo conhece, aqui da quadra. Então, às vezes, fazer alguma parceria desse tipo para o Land também divulgar, eu aposto que teria como a gente, nem que fosse por meio de venda de camiseta, alguma coisa assim, eu tenho certeza que ia chamar muita atenção. Ótimo, Ana Paula. Eu esqueci total da comercial, com certeza. A parceria com a comercial é fundamental mesmo, né? E como contrapartida, vocês podem negociar. Agora você falou na camiseta, pode entrar a logomarca da empresa, pode ser menções nas redes sociais, no grupo de WhatsApp da quadra, compartilhar, olha, então apoio à empresa tal, então fortifica. Muito, muito bem lembrado, Ana Paula. Valeu. Você já está com a empresa aí no radar já, Já tô né? pensando, né? Legal. Oi, João, você ia falar e você falou quase junto com ela? Não, é que eu estou aqui com assim, os voluntários, né, para montar a diretoria aqui ainda está complicado o negócio. Uhum. Aí só tem eu voluntário para prefeito. Aí eu quase consegui o vice-prefeito aqui, seria uma vice-prefeita, mas deu para trás, por enquanto. Você vai conseguir, vai conseguir. Vai juntar aí com a galera, vai dar certo. Legal. Alguém mais, gente? Glaucivana tirou o microfone ali. Tirei? Oi? Não, tirei não. O áudio, desculpa, habilitou o áudio. Sim, ai. Já aqui na minha situação, eu acho um pouco mais delicado, porque aqui é só área residencial, né? São só casas que tem aqui. Aí eu ainda tô meio perdidinha em relação a essa questão de contribuição, sabe? Eu ainda Tá, vejo muita dificuldade nessa situação aqui. tá bem baixinho o seu áudio, tá, Glaucivana? Eu consegui entender, Tá? mas eu consegui Deu, entender, deu mas para ouvir? deu, Ai, mas gente, é porque meu fone não é muito legal. é. Sempre faz isso, é só na sua aula. Pois, ou eu que tô meio surdo, deve ser também. Não, deve ser meu fone mesmo. Glaucivana, Tá só dando uma para pergunta. ouvir? A sua casa aí, que Ah, é um bairro, como é? Tem número, nome, como é? aqui é uma quadra, né? Quadra.
uma quadra com vários conjuntos, cada conjunto tem em torno de 20 casas. Ainda está bem precário aqui a infraestrutura, né? Por isso, do pensamento que eu tive de criar uma prefeitura, porque aqui não tem associação, né? No caso, aqui não tem. Beleza. Pois é, não, aí é diferente o formato, né? Mas quando você conseguir fundar a associação de moradores, aí você vai em casa, né? Conversar com as pessoas, ver a forma dessa contribuição, ou vai ser nos produtos mesmo. Outra forma também que tem muita gente que faz, pessoal, são as vaquinhas, né? Vamos supor, vai ter reforma do parquinho, custa R$ 10.000. Aí, vamos lá, na campanha, atrás dos R$ 10.000, todas as ajudas, o Pix é esse e tal, nossa conta da prefeitura é essa, e aí movimenta por ações, né? É uma opção, tem muita gente que faz. Eu não gosto particularmente disso, eu optei por organizar melhor e já contar com esse apoio de uma vez, e na organização poder fazer todas as ações, todo mês um pouquinho e com objetivos. Por exemplo, a reforma do parquinho era o nosso objetivo principal no primeiro ano. A gente começou a fazer ações na quadra e fazendo caixa para a reforma do parquinho. Então já tinha um objetivo. Então chegou, inauguramos no mês das crianças, por exemplo, parquinho. Foi a estratégia que a gente utilizou aqui. Eu preferi fazer isso porque é muito desgastante ficar o tempo todo pedindo dinheiro, ajuda aqui, você não ajudou, esqueci aqui e tal. Eu optei por fazer mais assim, mas se não tiverem as contribuições fixas, né? Porque no meu caso teve a facilidade de ter contribuições fixas, ajuda muito, né? Para organizar. Mas se vocês não tiverem, aí fica mais complicado, vai ter que juntar muito, 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 muito. Então a vaquinha para ações maiores assim pode ser uma saída, né? E aí pode ser uma também, viu, Glaucivânia, para vocês. E os produtos, acho que no seu caso eu estou visualizando muitos produtos, os eventos também, festinha aí na sua quadra, né? Talvez por aí. Sim. Alguém mais, gente? Sobre contribuições? É muito básico esse assunto de hoje e tal, mas é importantíssimo, né? De conversar e dar uma ajudada nessa questão. Oi, Alisson, você? Oi. Eu estou com algum ruído aqui agora, mas acho que dá para me ouvir, né? Sim, sim. Associado a isso, uma iniciativa que eu tomei, eu marquei uma reunião com os síndicos, tá? Assim, vamos fazer na terça que vem. Então, a gente começou uma abordagem com os moradores, aí muitas ideias, mas eu, depois de conversar aqui com vocês, né, dessas primeiras conversas, eu concluí que a abordagem com os síndicos pode ser mais efetiva. Aí, assim, estou pensando, a questão de receita, né? Para mim, é básica na lógica de fazer funcionar a pessoa jurídica, né? Assim, uma pessoa jurídica dá trabalho para manter, só faz a gente desistir se tiver o que fazer, e para fazer qualquer coisa depende de dinheiro, né? Então, assim, a minha ideia de abordar os síndicos é justamente para levantar com eles o que eles enxergam de valor, né? Assim, para a gente efetivar a pessoa jurídica, né? Para a gente fundar a instituição, porque aí em eles enxergando valor nisso, a parte das demandas deles, a gente pode começar a discutir receita, né? Que é fundamental. Sendo que aqui a gente tem uma vantagem, assim, quem conhece o histórico, né, é desativada a pessoa jurídica, mas existe. Diz que a gente tem em caixa um recurso aí, que nem pode mexer, né, porque, enfim, está inativado, mas que a gente teria um recurso aí para começar a trabalhar, que é muito bom saber disso aí. Talvez por uns 2, 3 meses. Na verdade, me disseram que é perto de R$ 10.000. Então, dependendo do que vai fazer, dá para trabalhar uns 2 meses aí sem arrecadar, enquanto de repente faz as assembleias, né? Uhum. Muito bom, Alisson. Fundamental essa conversa que você vai ter com o pessoal, né? É, e aí, eu só não entendi o valor. Quanto valor você falou que tem aí? Me disseram que tem perto de R$ 10.000 aí parado em conta corrente, há muitos 10? anos, sem nem render. Sem nem render nada, assim, porque teria ficado em conta corrente, né? E não se consegue nem fazer nada, nem aplicar, né? Parado em conta corrente. Rapaz, mas R$ 10.000 você vai começar bem aí, hein? Um caso raro o seu, olha. Me disseram isso. Vamos saber se é isso mesmo.
Mas se for, é bom, né? Se for, é muito bom, bom começo. Bom é pouco. Você tá com 10 mil reais é demais, assim, né? Tá incrível. Muito bom, muito bom. Então é isso. Tomara que seja verdade. Tomara que não seja igual aquele o quanto vai receber do Banco Central, né? Que a gente vai ver lá e tem 10 centavos. Mas Pois é, mas que bom, mas legal essa organização já vendo com os síndicos aí, isso motiva bem também até para o seu projeto aí, né? Saber quanto valor que vai ter, quanto vocês já podem ir agindo, mas é importantíssimo fazer que seja tenha uma gestão sustentável para vocês continuarem mantendo as coisas, né? Porque senão os 10 mil reais acabam, vai torrar tudo, né? Então, é isso aí, é né? isso. Mas legal. Beth, Andréia, gostariam de falar algo? Na verdade, a gente ainda está no começo, tentando conquistar pessoas. Então, essa parte de arrecadação ainda não está fazendo muito parte da nossa história. Não, claro, eu entendo, assim, são os momentos diferentes, mas assim, você tem nenhuma dúvida ou alguma ideia de alguma outra forma de conseguir contribuição? Não, por enquanto não. Beleza, André, tranquilo. É isso, é passo a passo, né? Bom, vai chegar a hora de ver isso, mas já ficaram aqui algumas sugestões que na hora certa você vai lembrar e poder acessar depois a gravação aqui também para te ajudar, beleza? Beth, e você, alguma coisa? Alguma pergunta ou sugestão? A Beth está escrevendo aqui. Genial ideia dos copos, é legal mesmo, né, Beth? Deu super certo. É uma fonte de receita legal. Ecobag, estou lendo aqui, a Beth está só digitando. Então é isso, gente. Eu acho que ninguém tem mais nada aí sobre esse assunto. Vamos aproveitar nossa amiga Renata aqui. Agora, Renata, microfone com você. Fica à vontade aí, contigo a palavra. Bom, eu acho que seria interessante ouvir do grupo se tem alguma pergunta, algum tema que o grupo gostaria que eu abordasse, porque como vocês já estão conversando já em vários encontros e eu estou aqui chegando agora, eu acho que seria interessante vocês trazerem o que vocês gostariam de ouvir um pouco mais dessa experiência aqui do que eu posso compartilhar, né, ao longo da minha experiência na fundação lá da Prefeitura Comunitária da 216 Norte, né, então, e também enfim, outros processos, né, de participação e mobilização social que eu faço, mas gostaria de primeiro ouvir do grupo, se o grupo tem alguma pergunta, alguma provocação, porque aí eu acho que fica mais fácil de interagir com vocês também. Alguém quer Beleza. trazer alguma pergunta? Renata, você que manda, tá? Porque a gente está fazendo sempre assim, a pessoa fala das experiências, depois eles justamente fazem perguntas, mas se você prefere assim, vamos fazer. Legal. Alguém, gente? Eu. Aí. Posso? Mas na quadra, eu sou da 707 Norte, a gente está passando por um momento bem difícil, de muito roubo, muita violência, né? Hoje, inclusive, roubaram fios, cabos da Neoenergia para conta de cobre. Então, como é que as prefeituras lidam com isso, né? Como é que lidam com a questão da violência nos quadros, né? Na verdade, a gente está, vamos dizer assim, com apoio da polícia, tudo, mas o que mais dá para fazer? Tem alguma sugestão? Tem alguma outra coisa que a gente possa fazer? Sim, posso falar um pouco sobre isso. André, eu queria já trazer uma sincronicidade, que eu tenho uma sócia que se chama Andréia Zimmermann. Aí quando você entrou, eu fiquei, gente, que raro, né? Nunca tinha conhecido uma outra Andréia Zimmermann. Prazer conhecê-la. Ela é filha do Jorge Zimmermann, não sei se você chegou a conhecer. Eu não conheço a Andréia, mas eu sei que ela mora em Brasília, que trabalha com questões de ecologia, né? Então, a gente tem uma empresa juntas aí há muitos anos, estamos juntas aí há 12 anos.
Mas não conheço ela pessoalmente. Nós somos 3 Andréa Zimmermanns. Olha, que legal. Então, bom, vamos lá para a sua pergunta, né? Sobre a questão da violência, né? Quando eu estava na 216 Norte, antes da gente ter a renovar a prefeitura e fundar de novo, criar um estatuto novo e começar esse processo de criação da prefeitura comunitária lá, a gente também estava tendo situação de carro arrombado, caco de vidro no estacionamento, estava bem difícil. E aí, o que a gente observava? Que essa era uma tendência muito do descuido do espaço público. Então, quanto mais a gente via, por exemplo, que calçadas esburacadas, iluminação né, deficiente, o descuido com o espaço público tornava as pessoas, desestimulava que as pessoas ocupassem a quadra, né, que as pessoas não se sentiam à vontade para caminhar, era difícil de caminhar. Eu tinha uma filha recém-nascida que eu andava com carrinho nas calçadas, quebradas e tudo, era bem difícil. Isso foi uma das coisas que me motivou a me aproximar das pessoas que queriam criar uma associação para melhorar a situação da quadra e tudo mais. Então, parece que não, mas a infraestrutura, no nosso caso, na 216, ela ajudou muito a melhorar a situação de violência. Então, investir em iluminação de LED, em calçadas novas, investir nessa negociação e essa articulação de emendas parlamentares para ajudar nessas reformas, isso foi um ponto que a gente já tinha, que a gente pensava que isso era um objetivo de médio prazo, né? Porque até você conseguir articular uma emenda e o processo se viabilizar, com o nosso caso lá, levou mais ou menos 2 anos para isso acontecer. Mas é muito importante pensar nisso, se os casos, os episódios de violência também estão associados ao aspecto geral de infraestrutura da quadra. Porque quanto mais gente circulando na quadra, quanto mais as pessoas ocupam a rua, mais segura a rua fica, né? Então, isso é uma coisa que a gente observava. Além disso, a gente via, por exemplo, que no nosso caso, que estamos aqui na parte de baixo, vocês estão na parte de cima do eixinho, né? A gente estava na parte de baixo. Quando a 416 e a 415 reformaram as calçadas, que foi antes da 216 reformar, já teve melhora na segurança. Então, não tem como a gente pensar a segurança isoladamente, né? A gente vai ver que tem que olhar para o território abrangente. Então, como é que está a situação também de infraestrutura e segurança das quadras vizinhas? Então, é muito legal se aproximar das prefeituras, das associações, né, das quadras vizinhas, porque às vezes a gente acha que está com um problema aqui, mas às vezes esse problema ele é reflexo também de um problema da vizinhança. Eu percebi quando terminaram as obras da 416, só de melhorar a iluminação da quadra de baixo, a gente já teve muito menos episódio de furtos e vidros quebrados nos estacionamentos da 216. Isso é um ponto. Mas por que eu estou reforçando isso? Porque na 216 a gente tem os porteiros, né? São prédios com pilotis, então a gente não tinha tanto problema com furto de cabo de cobre, né? E furtos, né? Assim, problemas de segurança nas portarias, por conta da estrutura dos prédios. Quando eu me mudei para 415, veja o que aconteceu. Já vem no governo de 2019 para cá, né? Com muitos programas sociais que foram, né, desassistidos, a gente vê uma população de rua que aumentou muito. Então, embora a infraestrutura fosse melhor, porque a gente já está numa época que todas essas quadras já estão informadas aqui na Ponta Norte, a gente já está, né, a 415, a 16 e a 216 já estão com iluminação nova. Mesmo assim, a gente viu uma nova onda de violência, né, de muitas pessoas na rua, de muita gente, né, com questão do crack e de uso de crack nas ruas. A gente começou a ver isso, muitas pessoas quebrando, forçando as portarias para pegar o bocal das mangueiras de incêndio por causa do cobre, antenas também. A gente começou a ter isso no ano passado. E também a proximidade nas paradas de ônibus, porque a gente está aqui na 415, tem a parada de ônibus próximo daquela área verde que fica naquela reserva perto da UNB. Então, ali que tem uma área verde, um descampado, a gente estava vendo muitas trabalhadoras e trabalhadores
que iam pegar ônibus de manhã ou à tarde ou no meio da tarde e sendo assaltados também. Então eu passei por duas ondas assim que eu vi de situações de violência, lá em 2018, 2019 e agora em 2022 também, né, nessa situação. E aí o que a gente fez para melhorar essa situação aqui? A gente criou uma ronda comunitária integrada entre a 416 e a 415. Então, a mesma empresa que faz a ronda na quadra da 16 é a mesma que faz na 415. A gente fez uma negociação para conseguir a adesão dos condomínios, né, da nossa quadra, para que houvesse uma ronda comunitária. E a gente tem também os vigias noturnos. Então, o que foi especial nesse caso? Eu fiz um levantamento de todos os blocos que a gente tinha na nossa quadra que tinham porteiros noturnos e por isso o valor do condomínio é mais caro, né? Então nas 400, como a gente não tem porteiros, a gente tem o vigia noturno, que ele é um adicional que a pessoa paga no seu condomínio. Quando veio a proposta da gente criar uma ronda comunitária, era como se fosse assim, vamos dividir para todo mundo pagar a ronda comunitária, assim a gente vai acrescentar 20 e poucos reais para cada apartamento, né, para cada unidade, e assim a gente consegue contratar um serviço. Para a nossa quadra foi um serviço com a empresa que ficava em torno de 17 mil reais, 15 mil reais. Era um serviço caro, né? Porque precisa ter 2 profissionais, é uma ronda noturna, então tem um custo alto. E aí tinha muita dificuldade entre os síndicos de chegar no consenso, porque tinha bloco que estava fazendo taxa extra porque estava reformando. Tinha bloco que já tinha um vigia noturno e já pagava mais caro porque tinha um vigia noturno. Então, o que a gente fez? Um levantamento dos blocos. Então, tem prédio que tem mais unidades habitacionais do que outros, porque tem prédio de 2 quartos e prédio de 3 quartos. Então, eu fiz uma planilha mostrando o número dos blocos, né? Então, tinha lá quantos blocos a gente tem, cada bloco quantas unidades tem, e se aquele é um bloco que já tem vigia noturno, ele pagaria um valor diferenciado para acrescentar a ronda. Porque a gente entendeu que quem tem um vigia noturno já está ajudando na ronda. Porque se eu tenho um vigia noturno que fica no meu bloco e o bloco da frente não tem vigia noturno, esse vigia noturno aqui, ele também está contribuindo para a segurança do bloco vizinho. Então, a gente não quis onerar quem já pagava por vigia noturno, onerando como se ele não tivesse essa contribuição, né? Então, a gente fez esse equilíbrio, conseguimos chegar nessa negociação e depois de muito custo, a gente chegou aí numa adesão de quase 90%. A gente ainda não tem 100% dos nossos blocos contribuindo com a ronda. Mas depois que a gente assinou isso, tem um ano, né? Agora, em maio, completou um ano da empresa que está com a gente não teve mais episódios de furtos e de problemas como a gente estava tendo no ano passado. Então, a ronda contratada, ela é realmente uma ferramenta que faz diferença, ela é um recurso mais caro, porque a gente paga por esse serviço, e se a gente vai precisar negociar, a nossa experiência mostrou que avançou a negociação, porque eles faziam reuniões e reuniões entre os síndicos e não avançava, porque tinha essa discussão polêmica de que o valor era caro, que uns não iam aderir. Cada vez que um bloco inteiro dizia que não ia aderir, ficava muito mais caro para os outros, né? Então, a gente chegou nessa negociação para ter uma contribuição específica para cada bloco. E isso ajudou muito. Outra coisa também que eu acho que acompanha essa discussão é que nem todo mundo é sensível às vulnerabilidades sociais. Então, acontecia que as pessoas ficavam no grupo de WhatsApp da quadra com depoimentos terríveis, assim, né? Muitas vezes até assim, desumanos, assim, de que essas pessoas que estão aí, que estão furtando, que estão usando droga, como se fosse assim, como se a solução fosse exterminar essas pessoas. Então, isso gerava para muita gente uma reação assim de polêmica. As pessoas ficavam discutindo opiniões, né, sobre o que fazer com pessoas em situação de vulnerabilidade, como lidar com a violência, e aí vinha algumas pessoas com uma visão mais social, outras com uma visão menos, né, sensível às questões sociais, e aquilo não ajudava em nada, aquilo só fermentava desavenças e polêmicas. Então, o foco de dizer, vamos nos unir para contratar um serviço comunitário que vai ser para todos, tirava um pouco daquela pressão, né? Porque
porque as pessoas ficavam filmando, por exemplo, porque passava uma pessoa, acontecia um episódio de violência, a pessoa ia lá, filmava, jogava no grupo, aí já vinha aquela onda de reações da violência. E aí o que eu acho que é uma dica interessante é a gente, nesses episódios de violência, trazer a racionalidade e focar em soluções, né, práticas, né? O que a gente vai fazer agora de forma concreta? Porque muitas vezes a polêmica aí é muito de uns querendo cobrar do governo, cobrar dos outros, ou querer... né, teve de tudo, assim. E eu acho que isso demorou para chegar na solução prática de contratação da Honda, sabe? Porque alguns diziam assim, a Honda não vai adiantar, porque a Honda não vai resolver o problema da vulnerabilidade social. Sem dúvida. A Honda ela é uma questão de segurança privada, mas para o nosso caso era uma questão de que se a gente ficasse só discutindo os problemas sociais e como eles existem e não focasse na Honda privada, a gente também estaria até agora discutindo e só criando mais desavenças no grupo. Então, diminuiu muito a onda de comentários agressivos, né, em relação à questão da violência quando a gente contratou de fato um serviço de Honda comunitária. E aí a dica que eu faria para que fosse até melhor é que, de repente, contratar um serviço que seja para mais de uma quadra seria o ideal. Eu tentei negociar isso, mas na nossa prefeitura não foi possível, porque a prefeitura da nossa quadra não entrou em acordo com a prefeitura da 416 para fazer um aditivo contratual no contrato da 416 e resolveu contratar novo contrato. Toda vez que você contrata um novo contrato, você tem taxas administrativas e tudo que são específicas do contrato, então acaba que você encarece. Então, se na 707 você fizesse uma parceria com a 706, por exemplo, e tivesse uma Honda que tivesse uma cobertura para todos os blocos, você talvez conseguisse até um serviço mais em conta. Na nossa época, eu gostaria de ter contratado um serviço de Honda diurna também, para não ser só noturno, né? Por conta da questão dos assaltos que estavam rolando nas paradas de ônibus. Mas o grupo não conseguiu ter perna suficiente para negociar isso, acabou que a gente ainda não avançou nisso. Durante o dia, o que a gente faz muito é ter o contato com o pessoal da PM comunitária, que realmente funciona. Não sei se vocês usam aqui esse serviço eles respondem pelo WhatsApp. Assim, eu já acionei pelo menos umas 3 vezes ao longo desse ano, de ter uma pessoa ameaçando alguém na parada de ônibus, e a gente saber disso que está acontecendo. Na hora a gente manda mensagem e chega um carro da polícia, da PM comunitária, que já está disponível para fazer esse tipo de busca, né? E já aconteceu algumas vezes e, de fato, diminuiu a onda de casos de assalto também na parada de ônibus aqui na L2. Gente, André, você não estava na aula anterior, né, André? A aula anterior foi justamente sobre segurança comunitária, com o prefeito Marco, que era da 214 Norte, compartilhou isso da Honda e tal. Mas, Renata, ele falou que foi bloqueado agora pela Receita Federal. A quadra de vocês não? Pela Polícia Federal. A quadra dele foi proibida lá, por causa da Honda. A de vocês está funcionando? Foi proibido o quê? A Honda, segurança privada. Na 214. Eu saí de férias e voltei, não estou sabendo. Mas até então, a empresa chama Soberana. Chama Soberana, a gente tem uma contribuição individual, cada apartamento tem um valor, né, como eu falei, e a gente estava há 1 ano com esse serviço já. Pois é, o Marco... Você sabe quem é o Marco, né? Da 214? Eu morei lá. Esses exemplos são ótimos. Eu morei na 214, na 216. Morou em todas as quadras, né? Então, o Marco ele compartilhou na aula anterior que teve alguma questão da Polícia Federal que está proibindo a segurança privada agora. E na quadra dele está sem no momento. Eu fiquei até surpreso quando você falou. Então... Olha, eu vou me informar aqui, porque o nosso contrato foi 1 ano de contrato, e aí venceu agora em maio. Então, agora a gente está 9 de junho, como eu falei, eu fiquei de férias essas últimas semanas, não sei se teve alguma mudança, mas a princípio, no meu boleto do mês passado, eu paguei pela segurança até maio, estava tudo certo. Curioso, vou checar depois disso lá, mas ele falou que ele está até chateado, que eles fizeram um trabalho bem legal lá e agora está com essa questão. Mas, enfim, você falou muito bem da Polícia Comunitária, tem a Rede de Vizinhos Protegidos aqui na Asa Norte, viu, Andréia? Não sei se vocês... Já compartilharam o WhatsApp deles? Você deve ter também, né, Jean? Tem, sim, mas assim, a Rede de Vizinhos é de cada quadra, né? Cada quadra tem um
Mas tem o Tem telefone do tudo isso. batalhão comunitário, sim, que está dentro da quadra, né? Oi, André. Não, a gente tem tudo isso. Eu só tô querendo saber se ela tinha algo mais, Ah, porque assim, tem entrado, apesar de a gente ter toda essa estrutura, assim, de 10 dias para cá, tem aumentado roubo, as invasões, os furtos de cabo, e tem aumentado bastante na quadra, né? Até roubo em loja, né? Tivemos uma loja assaltada hoje, né, na madrugada. Mas a complicado. gente tá em contato. Complicado, André, é um problema do Brasil inteiro. Mas não vamos estender muito essa questão da segurança agora, porque ficamos muito na aula passada, gente, falando sobre isso. Vamos passar para outros assuntos, beleza? E aproveitar a experiência da amiga Renata aqui. Eu já faço uma pergunta, Renata. Como foi a ideia da Ponta Norte? Como é que surgiu isso, a Ponta Norte? Bom, eu tenho muito essa visão de atuação em rede, né? Eu acho que quando a gente está fazendo qualquer coisa, se conectar com quem está na mesma frequência, assim, com o mesmo interesse, é muito importante. E aqui a gente está no cantinho do final da Asa Norte, né? Onde tem a Feira da Ponta Norte, onde a gente tem 4 quadras que estão ali próximas. Então, as prefeitas, né, assim, que eram gestoras das associações, quando a gente foi montada a 216, a gente bebeu muito da experiência da 416 e convidou a 215 e a 415 para estar junto. Então, logo que eu comecei esse processo de vamos chamar o grupo para se formar uma associação, eu já quis chamar quem já tinha associação vizinha, por exemplo, na reunião de definição do estatuto. Antes de começar a reunião, a gente convidava as prefeitas das outras quadras para falarem dos estatutos delas, do que elas acharam que estava legal, o que elas sugeriam, já que a gente estava criando, né, dessas 4 quadras, a nossa era que estava mais nova no processo de mobilização, estava podendo criar um estatuto novo, a gente quis beber da fonte delas para saber o que elas tinham de sugestão. Então, a Ponta Norte, essa governança da Ponta Norte, que também deu origem à Feira da Ponta Norte, que também tem iniciativas para pensar o parque ali no final da Asa Norte também, né, naquela descida até chegar no deck norte, tem algumas articulações para isso. Então, é muito essa política de vizinhança entre quadras, que eu acho que é super importante. E aí, na nossa associação, no nosso estatuto, a gente criou uma associação de moradores e comerciantes. Então, a gente também já integrou, até no próprio nome da associação, todo o estatuto, a gente coloca essa ideia do comércio estar junto, né? Então, e o comércio atende, o nosso comércio, porque aqui no final da Asa Norte, a gente não tem uma comercial da 416 e uma comercial da 415, né? Essas comerciais, elas estão, uma comercial só da 216 e 15 que atende a quadra de baixo, né, da 415 e 16. Então, naturalmente, já tinha essa noção de pensar em projetos de gestão de resíduos sólidos, pensar em projetos culturais que integrassem as quadras. E aí a gente fez um primeiro evento, que foi o Natal da Ponta Norte, né, em 2019, logo que a gente fundou a associação, a gente fez um evento que aí chamou o coral, que integrou todo mundo junto, fez um bazar junto com apresentação cultural, teve várias atividades, foi um dia lindo assim, que a gente fez, que juntou as 4 quadras no evento. Então, eu acho que é bem legal isso, assim, da gente pensar nesses coletivos de prefeituras comunitárias, porque ajuda em todos os sentidos, segurança, cultura, comércio, a questão ambiental, dá para a gente se apoiando, porque às vezes também a gente fica meio sozinho nesse processo de articulação, né? E às vezes tem uma pessoa que é super engajada, mas ela está na quadra do lado, aí você precisa disso para se alimentar também, né, da sua motivação, né? Então, assim, acho que é legal, às vezes, eu estou na 415 hoje, e vejo algumas dificuldades e resistências da prefeitura da quadra, porque tem uma outra gestão, uma outra pessoa que está tocando esse trabalho, liderando esse trabalho lá. Mas eu, às vezes, vejo que a 216, eu nem moro mais na 216, mas daqui a 2 semanas eu vou estar fazendo um café mundial com eles para pensar nas prioridades para a quadra nesse ano. Então, a gente quebrou essa ideia de fronteira, assim, né? De tentar estar cada vez mais integrado, porque, como eu falei, a segurança de uma quadra influencia na outra, a atividade cultural de uma quadra traz para o outro, então a gente está sempre tentando e se integrando. E eu acho que isso é super legal para... Ainda não vejo outros coletivos, não sei se o Jean já conhece, assim, outros coletivos de prefeituras que foram se juntando, assim, mas eu acho que a Ponta Norte está fazendo um trabalho
que eu acho que tem muito para melhorar, dá para fazer muita coisa ainda, mas eu acho que é uma visão de rede que a gente está trazendo, né? Não, lindo demais o movimento que vocês fizeram e a feira é um sucesso, né? É linda demais essa feira. E tem um sim, Renata, na Asa Sul, é totalmente diferente de vocês, mas foi uma união de quadras das 700 na Asa Sul, você ficou sabendo? Tem uma associação que uniu as 700, porque as 700 são bem particulares, né, as quadras lá. Tem a Associação das 700 Sul. Que legal! É, Então, e aí tem a W3, né? Tem o pessoal da Infino, tem muita coisa legal que dá para a gente integrar com esses pontos aí, né, na rede, né? Da gente vendo quem está fazendo coisa legal junto. Muito bom. legal, legal demais. O Alisson tem. Quer dizer, o Alisson levantou a mão, mas tem uma pergunta no chat antes que entrou. Só vou ler aqui primeiro, tá, Alisson? É da Ana Paula. Renata, você pode disponibilizar o estatuto da quadra para a gente? Seria ótimo. Posso sim. Eu vou Legal. buscar. Você falou que o da 15 é muito antigo, o da 16 que é o novo, correto? É, Eu não sei qual que a Ana Paula quer. Qual que eu você acho quer? que até tá falando do que a gente fez, né? Eu quero o novo. Novo. O Novo. antigo não precisa não, né? Não. O antigo Sim. é complicado. Aí a sua quadra, Ana Paula, tem um antigo já, né? Um estatuto, então interessante beber em fontes novas. Inclusive a da Renata, o nome ele já vem como Associação de Moradores, né, Renata? Lá na 16, já não tá prefeitura, né? É secretaria-geral, a gente tirou essa ideia de prefeito. Uhum. Mas Massa. a gente vai falando, né? Porque o pessoal tem esse É. vício, né? A gente vai Eu, falando. antes eu não gostava, mas agora eu gostei, porque eu vi que é algo tão único de Brasília, esse negócio da prefeitura comunitária, que hoje em dia já tô mais simpático a isso, assim, sabe? Falar comunitário, eu nunca falo prefeito, eu sou prefeito comunitário. Prefeito comunitário, já faz toda a diferença. É, Perfeito. Alisson, você. Essa questão da rede, né, é legal. Eu vou comentar uma curiosidade aqui. O Daniel não está presente hoje, me parece. Ele da 403, né, a quadra vizinha nossa, e ele trabalha no mesmo órgão que minha esposa. Aí ela viu ali viu a foto ali no primeiro dia, e aí ato contínuo ela disse assim: vou falar com ele e propor que a gente trabalhe junto alguma coisa aí em relação a isso. Vou colocar ele em contato contigo e tal. Eu disse, não, o contato eu já até tenho, mas assim, claro, tu falar com ele ali é uma boa aproximação. Mas minha esposa também teve essa inteligência aí, a Renata, de pensar já em alguma coisa envolvendo mais de uma quadra. Legal. Isso é muito legal, gente. Eu acho fundamental. Isso vai gerando uma ideia, uma força do movimento, né? Porque você não está sozinho, não é você ali querendo. Só de saber que o vizinho está fazendo também, as pessoas já começam a achar interessante, é impressionante, assim. Então na 216 já está tendo isso, vamos fazer aqui na 415 também. Então, vai trazendo uma novidade, assim, para o grupo. Eu sinto que vai também quebrando algumas resistências, sabe? Que as pessoas, às vezes, você encontra parcerias, às vezes, no vizinho, que você não consegue na sua quadra. E isso já vai levando o processo para frente, né? Boa. Sensacional. Que mais, gente? Quem agora? Tá legal demais. Vou colocar aqui o estatuto, tá? Aqui no Beleza. bate-papo. Alguém mais? Senão eu falo demais, não eu vou ficar só eu vou ficar perguntando. Tô querendo abrir o pessoal falar. Enquanto ninguém fala, para não ficar em silêncio, Renata, é, quanto tempo faz que vocês criaram a Ponta Norte e a Associação da 16? Isso já foi um movimento. A Alda participou muito desse processo também, e isso foi em 2019, se não me engano. A gente tem um grupo, e assim, a governança da Ponta Norte, ela está muito associada também à atuação das prefeituras, né? Então, foi criado em março de 2019, o grupo da Ponta Norte. Legal. Então, recente, bem recente. Bem recente. Aí, em 2019 mesmo que a gente fez o evento do Natal e tudo, aí depois veio a pandemia, né? Então, a feira ela nasceu também dessa integração da Ponta Norte,
né? As lideranças que estão na feira estão junto com esse movimento. Eu vou colocar aqui também, eu mandei o estatuto, eu vou colocar aqui um texto que foi legal sobre essa questão dos antecedentes dessa proposta, que eu acho que tem umas reflexões que vocês podem usar quando quiserem também trazer para a reflexão de vocês. Vou colocar aqui também. Legal. Renata, qual o maior desafio no trabalho comunitário e a coisa mais legal no trabalho comunitário, assim, para você? Acho que o maior desafio é lidar com as frustrações dos outros. Porque quando eu vejo que as pessoas se frustram, eu fico um pouco desanimada, sabe? Eu fico, gente, mas ninguém falou que é fácil, ninguém falou que está pronto, sabe? A gente não está aqui para... assim, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa motivação, né? Assim, uma coisa, quando você entender que aquilo ali tem um significado para você, é desafiador, mas você está motivado para fazer. Aí quando eu começo a ver, por exemplo, faz uma reunião, aí uma pessoa começa a falar de um jeito agressivo, ou começa a ser um pouco prolixo, e as pessoas ficam um pouco cansadas e tal, aí as pessoas se desmotivam porque é cansativo. Aí eu acho isso desafiador, porque assim, eu acho que a gente não pode botar a nossa motivação no tamanho do desafio, né? A gente tem que botar a nossa motivação para o nosso objetivo, e não ficar medindo, se está fácil, então eu estou motivado, se está difícil, eu estou desmotivado, né? Então, isso para mim é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, assim, não colocar a nossa motivação no desafio, e sim colocar no nosso objetivo, assim, de entender que o desafio faz parte, né? Que juntar pessoas diferentes e que conversar para tomar decisões, e que nem todo mundo tem um jeito fácil de lidar, mas que essa é a diversidade, que isso é parte do processo, que a gente precisa atravessar isso. Então, eu acho que calibrar bastante a nossa motivação para não colocar a nossa motivação nos outros, e manter a nossa motivação no nosso objetivo. Acho que isso é o maior desafio. E acho que a melhor coisa é justamente gente, né? Estar com pessoas, né? Poder trocar, poder aprender, poder estar vendo as nossas ideias, né? Virando realidade, vendo que dá para fazer, que a gente tem capacidade, que a gente tem autonomia. Então, eu gosto muito de ver as coisas acontecendo, né? Eu acho que isso, para mim, é o que mais me interessa, assim, é justamente quando eu começo a ver, nossa, não existia nada, e aí, de repente, a gente foi lá e fez. Nossa, isso é maravilhoso, então isso me alimenta, né? E aí, o que eu acho que a gente precisa, como eu coloquei, o desafio é não deixar o alimento na motivação dos outros, a gente ter autonomia da nossa motivação, né? Porque eu vejo muitas vezes isso, as pessoas falam, nossa, eu não consigo ir numa reunião de condomínio porque é muito chato, as pessoas falam e aí tem uma pessoa que fala lá uma coisa que eu não gosto, então eu já não quero ir. Então, a sua motivação não é, né, ver a mudança do condomínio, ver a melhoria do que você quer, a sua motivação está onde, né? Ela está muito dispersa, tem que ter clareza do que a gente está querendo, né, com o nosso objetivo, para não deixar a motivação ficar refém dos outros, né? Eu acho que mais ou menos, eu vejo dessa forma. Muito massa, Renato, que você falou. Concordo plenamente, muito legal. Haja paciência, hein, gente? Não é fácil, não. É o maior teste de paciência da vida que vocês vão ter. Exatamente. Mas lembra que a motivação tem que estar alimentada, assim, você tem que estar com essa motivação clara, assim, por que eu estou fazendo isso, o que eu quero com isso. Exatamente. Perfeito, muito bom que você falou, legal demais. Teve uma pergunta aqui da Ana Paula. Curiosidade para saber como funcionam as emendas, como fazer essa articulação, porque estamos precisando da iluminação. Nós também, Ana Paula, é difícil, hein? Muita gente. E aí, Renata, como foi o processo das emendas aí com vocês? Bom, tem um desafio que é como as pessoas não sabem, né, que esse é um recurso público que a gente tem direito a acessar enquanto cidadãos. As pessoas ficam achando que a emenda parlamentar, por ela ser articulada via deputados distritais ou federais, acaba que isso como se fosse uma aliança política, né? Então a emenda, por exemplo, tem gente que, se essa emenda vem do PT, eu não quero. Se essa emenda vem do PMDB, eu não quero.
E aí não é que a emenda vem do PT nem do PMDB, né? A emenda parlamentar, ela é um recurso que a gente tem como cidadão, que a gente pode acessar. Ela é apartidária, a gente não está tirando dinheiro do partido, né? A gente está fazendo uma articulação com deputados para acessar um recurso público. Então, ele tem que a partir de um deputado que a gente acessa esse recurso. Então, um primeiro passo é a gente não privilegiar nenhum partido político, a gente tentar fazer uma articulação com o maior número possível de deputados que estejam alinhados com esse tipo de emenda parlamentar. Então, a gente também... Isso é uma coisa que o Sérgio, né, Bueno, lá no CCAN trouxe muito. A gente viu muito essa discussão, porque tinha gente que dizia assim, eu não quero que essa reforma, a Casa está lá esburacada tem 30 anos, a pessoa não quer que reforme se aquilo vier de articulação com um partido X ou Y, né? Então, a gente via esse tipo de crítica, né? E, então, eu acho que tem que deixar claro primeiro, né, estudar o que é uma emenda parlamentar, entender o caminho que as outras quadras fizeram, e, a partir desse caminho, comunicar muito claramente o que é uma emenda parlamentar. Explicar para as pessoas, comunicar, fazer comunicados explicando o que é, explicando essa separação. Mesmo que a gente faça isso, as críticas vão continuar vindo, porque as pessoas vão continuar reclamando, muitas vezes porque elas estão ali só bombardeando, não estão querendo entender. E aí, né, como eu falei da motivação, não deixar isso virar um problema, mas só entender que faz parte. E aí a gente fez visitas aos gabinetes, né, dos deputados que tinham alinhamento ou adesão a esse tipo de emenda parlamentar para o plano piloto, que já trabalhassem com essa pauta. Então, a gente primeiro, entrando em contato, mandava um ofício para pedir apoio para esses gabinetes, desses deputados que tivessem acesso a esse tipo de recurso, de emenda, viessem visitar a nossa quadra. Aí, o que eu fazia? Eu descia com a minha filha no carrinho de bebê para eles irem andando comigo nas calçadas. Não fazia reunião em salão de festa. Não fazia reunião no gabinete, fazia reunião na quadra para mostrar, para eles virem entender como é que estava a situação da quadra, para ver a iluminação, ver a calçada. E foi fantástico, assim, porque a gente conseguiu adesão de várias articulações só de ir andando com o carrinho. A pessoa ficava chocada, nossa, mas vocês não tinha rampa, só tinha escada. Então eu ia mostrava o caminho que eu tinha que fazer todos os dias com a minha filha, que tinha, sei lá, 6 meses, para eles entenderem o que estava acontecendo. Porque às vezes parece assim, emenda parlamentar para a calçada na Asa Norte, sendo que ainda tem outras cidades satélites com situação mais difícil e tal. E a gente mostrava, olha, a situação que a gente tem aqui é essa que a gente precisa, a gente sabe que o recurso está aí, então a gente quer propor e mostrar para eles entenderem, sensibilizarem isso também. Então a gente fazia um dossiê, tirava fotos, montava, levava no ofício e aí pedia a visita, né, da equipe técnica lá, dos gabinetes dos deputados, para eles poderem ver. E aí depois vem todo um rito, né, desse processo, né, de protocolar esse processo para conseguir aprovar a emenda, enfim, passa por um processo que a gente fica acompanhando e monitorando. E aí depois tem toda a contratação do recurso para as empresas que vão executar a obra, né, de fato, da instalação, e aí todo um trabalho de acompanhamento, porque por mais que a gente contrate, seja contratada a empresa, a gente tem que estar em cima para fazer acompanhamento, porque às vezes na hora de finalizar teve essa questão, né, que o preço subiu muito. No caso da 216 aconteceu um problema que quando se aprovou a emenda, fez o orçamento para saber quanto que ia precisar de emenda parlamentar para aquela calçada. Quando veio a pandemia e atrasou tudo, quando foi aprovado o recurso, o preço das coisas aumentou tanto, a inflação subiu tanto, que a metragem de calçada que a gente tinha, de fato, agora era menor. E a emenda já estava aprovada. Então, teve que priorizar quais eram os trechos que ia ter da reforma. Então, é um processo desafiador pra caramba. Aí o Clauder, que foi o secretário-geral que assumiu, né, quando eu tive que sair da quadra, eu não completei essa gestão da reforma, eu tive que sair da quadra porque eu morava num apartamento que não era meu, não era proprietário, então era alugado, e a dona do apartamento pediu o apartamento. E aí foi um drama, porque eu tive que sair da prefeitura por causa desse processo. Inclusive, eu conheci até a pessoa que foi morar no meu apartamento. Ele falou assim, nossa, eu estou tão feliz que vou morar no 216, que agora tem uma prefeitura nova, estou sabendo que você está fazendo um trabalho super legal. Eu falei, nossa, você vai morar no meu apartamento, eu estou saindo da quadra, você vai morar no meu apartamento. E aí ele ficou todo constrangido, esse meu amigo que foi, né, que era filho dessa dona desse apartamento lá, mal sabia ele, que a quadra toda estava assim, nossa, e agora?
agora, como é que vai ser? E eu não podia continuar prefeita da quadra morando na 415, né? Enfim, uma história que foi uma novela. E aí o Clauder que assumiu a obra, então ele pode falar mais detalhes, assim, sobre como foi esse processo da finalização, tá, até a emenda concluir, tá concluindo, se não me engano, agora esse mês a calçada. Mas é um processo assim que vocês podem ter muita segurança de que funciona, acontece, já teve várias quadras que fizeram e já tem esse processo bem estabelecido, assim, então não é nada muito difícil, só é lento, né? É lento porque é burocrático. Quando você fala assumir a obra, é no sentido de estar só olhando, Olhando. fiscalizando, porque não é a quadra que faz, né, gente? É isso. Não. Mas a quadra tem um papel fundamental. A Gabriela, da 416, que foi a primeira a reformar, a gente aprendeu muito com ela. O caminho que ela fez, a gente fez também para quando fomos buscar a emenda lá na 216. É um período desafiador, porque você está ali, às vezes a empresa que vem fazer quebra uma calçada e na hora de implantar o desenho não fica exatamente como queria, então ela tem que estar ali em cima. Realmente uma empreitada que a gente não pode só dizer assim, tá aqui, tá entregue, vai ficar do jeito que eu quero. Não, é que nem uma obra, você tem que ficar lá acompanhando, porque tem isso também. Perfeito. E é isso. Aí agora, se vocês vierem visitar aí a quadra, já tá outra coisa. E acontece, ou seja, é lento, mas vai demorar mais se não começar, né? Então. É verdade. Muito bem, muito bem. E mais, gente? Quem agora? Quem mais? João sumiu, foi para a praia. Não, eu tô aqui, tô na área aqui, tô na área. Eu queria fazer uma pergunta aí para a Renata, essa questão de emenda. Mas a emenda, assim, ela não acontece quando você... eu tenho a prefeitura, né? Eu tenho a prefeitura ou deputado. Parece que tem um período de CNPJ, é isso mesmo? Eu fiz um curso na ENAP, agora é a Escola de Governo, do marco regulatório. Parece que tem que esperar um tempo, não é isso? Não, para emenda parlamentar, no nosso caso, não precisou. Tanto é que a fundação foi fundada, o CNPJ foi tirado e a gente já estava articulando a emenda parlamentar antes de sair o CNPJ. A gente fez a primeira eleição em dezembro mesmo eu já estava lá fazendo essas reuniões para mobilizar. Aí, em 2019, desculpa, em 2020 veio a pandemia, e aí foi que atrasou para a emissão do nosso CNPJ, e aí também teve os atrasos das emendas parlamentares, mas não é preciso você ser como uma OCIP ou uma associação que você já tenha pelo menos 2 anos para captar convênios ou parcerias ou recursos de editais. Na Associação de Moradores aqui para a emenda parlamentar, para essa finalidade, não tem essa obrigatoriedade. Tanto é que a gente fundou ela em 2019, né? O CNPJ saiu em 2020 e a gente já tem as calçadas implantadas e a iluminação, estamos em 2022. Não tem nem 2 anos que a associação foi montada. O João, Entendido. Tá Entendi. confundindo. Não tem nada a ver, tá, João? Isso aí de 2 anos está confundindo as coisas. Porque imagina as quadras, se nenhuma quadra tivesse a associação de moradores, não ia ser feito nada. É uma coisa que o governo tem que fazer isso, né? Então, acaba que as quadras que estão mais organizadas, elas conseguem agilizar o processo, né? Entendi. É que eu li, assim, eu lembro de ter visto isso nesse curso, né, que eu fiz do marco regulatório, que é a Lei 13.000, esqueci o número dela, mas eu tenho ela salva aqui. Aquele projeto Nossa Quadra que você está falando? Não é esse projeto, é uma lei federal. Eu sei que tem uma lei distrital aqui, né, que trata da Nossa Quadra, mas é um outro. Eu tenho a lei aqui, eu teria que achar. Inclusive aqui no bairro, né, que o pessoal começou a falar em prefeitura, é bom criar logo, porque a gente precisa de um tempo, o CNPJ tem que ter um tempo para conseguir recurso do GDF. Tem nada a ver isso. Tem nada a ver. Fala para o pessoal que não tem nada a ver isso aí, tá? Esse projeto, inclusive, Nossa Quadra, ele nem está aprovado, tem várias questões aí envolvidas, né? Ele está só no papel, né? Está bem travado, mas sobre isso que você está falando, para ter CNP, tem que ter 2 anos, é igual a Renata falou, é para algum outro fim, assim, alguma associação para outra questão, a emenda para fazer, por exemplo, um instituto de
de futebol, por exemplo, um projeto social, tal, ele pode conseguir uma emenda depois de 2 anos, ou não só emenda, né? Qualquer outro tipo de recurso. Mas a associação de moradores não tem nada a ver, tá? Entendi. Porque aqui acho que o pessoal fez, eu não sei, para ela funcionar como organização da sociedade civil. Uhum. Nesse caso, então, ou não tem nada a ver o que eu estou falando? Do que desculpa, não entendi. Fazendo analogia com uma organização da sociedade civil para conseguir o recurso do governo, seja GDF ou outro qualquer, precisaria desse tempo de CNPJ. Pois é, mas aí é diferente, né? Que você está falando. Isso não está escrito em lugar nenhum. Esse negócio da prefeitura de Quadra, isso não tem escrito em lugar nenhum, na realidade, né? Eu perguntei aqui para o pessoal, onde é que está escrito isso? Não, você faz um curso, procura lá. Aí eu procurei lá nesse curso da ENAP, eu vi lá uma situação não me lembro se são 3 anos ou 2 anos, né? A questão do CNPJ, mas não deve ser para essa finalidade aí. Não é para essa finalidade, não. Inclusive, você, por exemplo, sem associação fundada, você, João Carlos, conseguir articular com algum deputado e algo assim, tranquilamente, ou qualquer pessoa vai poder facilitar isso. Não precisa ter nada, né? CNPJ nada. Basta poder conectar isso e fazer que seja possível, que, como a Renata falou, é lento o processo, né? Não, tranquilo. E se a Renata ela tem alguma outra receita diferente dessa que você já citou aí, que é a venda de copos, essa arrecadação dos condomínios que decidiram participar, se tem alguma outra? No nosso estatuto, a gente já fez uma previsão para lá na frente poder ser uma UCIP, então também poder fazer convênios, também poder fazer prestação de serviços, cursos, né, consultorias, atividades, né, que possam gerar serviços para a sociedade. Então, é legal vocês estudarem esse estatuto, porque depois de 2 anos, aí sim, e já com uma maturidade, com conteúdos que a associação possa desenvolver, é possível também prestar serviços e fazer parcerias e convênios com o governo, né? E aí captar recursos para fazer atividades e desenvolver serviços para a sociedade, que sejam ligados a meio ambiente, cultura, educação, paisagismo, urbanismo e tal. Então, aí a gente está falando de uma associação que não só capta recurso para suas operações, mas como também presta serviços e aí pode ter outras entradas de recurso público para a associação também, que é o que a gente chama de OCIP, né? Então, aí vocês podem depois pensar em quando vão desenhar uma associação, se você já prevê na sua composição essa possibilidade de atuação, isso ajuda lá na frente você poder captar oportunidades, né, de editais e outros convênios para chamadas públicas que o governo faz, né, também para outras iniciativas. Isso, eu acho que isso requer uma caminhada de maturidade, né? Então, assim, acho que isso já é não temos esse status ainda, né, na nossa associação, mas eu imagino que no futuro a gente tenha essa possibilidade, né? Então, é legal vocês irem pensando em recurso para o curto prazo e também essa possibilidade de recurso para longo prazo, né? E aí tem os editais, né, de projetos que acabam fomentando iniciativas de sustentabilidade, né? Tem, né, os editais da ONU voltado para os ODS, né, para cidades sustentáveis. Tem programas assim de incentivo das empresas que querem trabalhar com responsabilidade social. Então, dá para a gente pensar que uma associação, depois de uma determinada fase, ela também pode mostrar que ela trabalha com um público de, às vezes, uma quadra tem 4.000 pessoas, às vezes uma quadra está mobilizando, pode mobilizar um número de pessoas envolvidas, assim, que dá para você prestar contas de metas de projetos que são interessantes. Então, dá para a gente pensar também em outras fontes de recursos que a gente pode captar por ter um CNPJ regularizado e aplicar como uma associação que tem interesse. Então, não ficar só nessa visão de secretariar as atividades da quadra, mas também olhar para fora e ver recursos que podem ser captados para dentro da quadra, né? Isso também pode acontecer. Não sei se já tem exemplos disso aí ainda. Legal, não conheço poucos, na verdade.
Agora, acho que era isso, hein, João, que você deve Não, ter confundido isso que ela falou, isso, né? provavelmente. Eu coloquei até a lei aí para o pessoal ver desse curso que eu fiz aí. Eu vou Ah, reler a lei de novo, mas é nesse sentido que ela falou aí. Provavelmente o pessoal aqui, assim, está todo mundo voando aqui no Noroeste, né? O pessoal nós temos uma associação de moradores, mas é para o Noroeste inteiro. Então, assim, fica muito pesado. O Noroeste está crescendo. Eu cheguei aqui, só tinha a parte 1, né? Da quadra 7 até a quadra 11, com prédios. Agora já tem da quadra 2 até a quadra 6. Então, a parte 2 do Noroeste já tá bem construída aqui. E, assim, para uma associação de moradores do bairro inteiro, aí eu entendi que ter uma prefeitura de quadra aqui na 108, onde eu moro, aí seria relevante. legal, João. É isso, vou ler depois que você enviou, mas é isso. Acho que a Renata conseguiu te explicar o que você deve ter escutado. Era a questão da OCIP, né? Renato Isso, está é precisando verdade. sair, né? E aí a gente já está finalizando mesmo, só quiser finalizar aí, dar as palavras finais. Então, Ah, legal, pessoal. Obrigada pelo convite, Jean, né? Te conhecer mais um pouco. Assim, acompanho o seu trabalho lá da 105. Os avós da minha filha são lá da 105 também. é Então, eu mesmo? acompanhei acompanhei quando foi reformar o parquinho e tudo. Eu lembro bem dessa movimentação dos músicos também, do trabalho que você começou lá em 2019, se não me engano, também. Não Uhum. foi mais ou menos aí nessa época? E achei muito legal isso do curso. Parabéns, pessoal que está aqui. Que bom. Contem comigo sempre que eu puder, assim, a gente se encontrar em processos aí de articulação. Vamos juntos e parabéns pela iniciativa de vocês estarem se qualificando, trocando experiência. Muito legal. Isso vai só somar, né, com o trabalho que a gente está fazendo na cidade. Parabéns para todo mundo que está aqui. Valeu demais. Valeu você, Renata, pela presença aí, por compartilhar as suas experiências. Muito feliz. E vamos que vamos. A gente tem um grupo o pessoal participa do curso, eu sei que tem milhões de grupos, né? Mas fica aqui o convite, se você quiser entrar depois aí para continuar as trocas, fique à vontade. Prefiro que você me chame quando tiver as coisas. Entrar no grupo para acompanhar, eu não consigo. Então, Boa, beleza, mas combinado. pronto. Combinado. Toda ação, então, a gente vai se falando. Ela Legal, enviou, valeu, tá, pessoal. Ana Paula? Ana Paula perguntou sobre o estatuto, ela mandou no chat aqui, ela enviou um outro texto e o estatuto, tá? Vamos pegar aqui e salvar e eu passo lá no nosso grupo. Obrigado mais uma vez, Renata. Valeu, pessoal. Boa noite. A gente vai se falando. Bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigadão.